Olá, amigos de todo o Brasil, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Questão de Ordem. Hoje, um programa especial. A gente tem a honra de estar aqui, dividindo tela, o professor Roberto Rodrigues, ex-ministro da Agricultura do Brasil, vamos dizer assim, convocado para ser o nosso embaixador da agricultura, o nosso representante, o enviado da agricultura à COP30, e a minha amiga jornalista Ana Amélia Lemos, ex-senadora da República, analista aqui do nosso canal. Obrigado por terem aceito o nosso convite. Eu sei que vocês acabam tendo uma brincadeira aí, parece que o professor Rodrigues chama a Ana Amélia de Ana Amélia Garibaldi, é isso mesmo? Bem-vindos! Ana Amélia é um farol da agricultura brasileira, minha orientadora há muitos anos. Sou admirador e respeito profundamente essa menina maravilhosa. Um amigo dessa envergadura, Valteno, você não precisa mais nada, viu? É tudo de bom, tá? Mas uma pessoa admirável pelo agro brasileiro que transformou o agronegócio no que é hoje respeitado no mundo inteiro. Eu fico muito feliz de vocês estarem aqui, professor. O senhor está aqui para nos falar dessa sua missão de ser enviado especial à COP30, e eu pergunto, e vocês fiquem à vontade para poder interagir um com o outro, com que roupa nós vamos ao agro? A COP30, melhor dizendo. Bom, Walter, foi bom você perguntar e já colocar esse negócio do agro que você falou aí por engano, mas foi muito bom para mim. Porque tem muita gente que acha que a COP é a COP do agro. Não é. Como todas as demais COP, é uma COP do clima. Vai ser realizada no Brasil, na Amazônia, mas não é nem COP da floresta, nem COP do Brasil e nem COP da agricultura. É a COP do clima. Vai ser realizada aqui em Belém do Pará, em novembro desse ano. Obviamente, os países que abrigam as COPs, todos os anos em que ela acontece, procuram demonstrar seus fatores de competitividade, de eficiência, para ganharem algum tipo de apoio ou compreensão do universo todo sobre o seu trabalho. E nós vamos tentar mostrar com muita eficiência, Walter, querida Ana Amélia, o que o agronegócio brasileiro tem feito nos últimos anos. Então, a ideia, Walter, é fazer um trabalho que tem um texto grande, um documento amplo, que tem duas vertentes. A primeira metade do documento é história, é contar o que o agro brasileiro fez em todas as cadeias produtivas, cuja ênfase é tecnologia, os avanços que a tecnologia permitiu que o Brasil alcançasse na agricultura, na pecuária e no agronegócio em geral. E aí entram todas as cadeias produtivas. Não é só agricultura de grãos ou de alimentos ou de carne, por exemplo. Entra também floresta, entra pesca, tudo aquilo que tem a ver com a agricultura, entra nesse relatório amplo que conta a história do agro brasileiro nos últimos 50 anos, mostrando a nossa competência na direção da sustentabilidade graças à tecnologia, empreendedorismo e políticas públicas. Essa é a primeira parte. História. A segunda parte é um pouco mais, digamos, propositiva ao tema e na América. Porque o que o embaixador Correio deseja é que essa COP não se encerre em si mesma, mas que o pós-COP a gente continue fazendo acontecer as decisões tomadas aqui. Isso é muito relevante, porque o mandato dele tem 1 ano, até a próxima COP em novembro do ano que vem, que talvez seja na Austrália. Então, nesse 1 ano, entre essa COP de Belém do Pará e a COP da Austrália, ele quer colocar em prática tudo aquilo que foi prometido e combinado na COP. Então, a segunda parte do documento mostra 3 pontos. Primeiro, nosso interesse profundo enquanto país tropical de replicar tudo que aprendemos aqui com tecnologia, com legislações, com programas específicos, no cinturão tropical do planeta. América Latina, África subsaariana e parte da Ásia também. Porque é nessa parte do mundo, Walter, que vai explodir a produção de alimentos, de energia e fibras do mundo contemporâneo. O hemisfério norte, a agricultura temperada, já esgotou o seu potencial de crescimento explosivo. Então, a explosão virá nesse processo no cinturão tropical. E o Brasil é o líder absoluto desse processo, e a ideia é transferir isso, mostrar isso para os demais países do mundo. É o primeiro ponto. O segundo ponto tem a ver com a questão relevante de financiamento de atividades que o Brasil precisa desenvolver na mesma direção. Por exemplo,
é uma preocupação do governo brasileiro muito grande, do ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, criar um programa na COP de apoio à recuperação de pastagens degradadas. Então, o segundo ponto vai tratar de mostrar a necessidade de termos de recursos de fora para preservar a floresta, fazer pastagens degradadas serem recuperadas alimentos, energia e fibras, e todo o processo de desenvolvimento sustentável do brasileiro. Então, buscar financiamento externo. E o terceiro ponto é um compromisso que nós queremos negociar com o governo, de que nós temos manchas que atrapalham a imagem brasileira. Nós temos agricultura sustentável, maravilhosa, tecnificada, perfeita. Mas tem bandido que desmata ilegalmente, tem bandido que bota fogo em pastagem, em floresta, tem bandido que invade terra, tem bandido que tem garimpo clandestino. Então, legislações brasileiras que não são adequadamente cumpridas precisam ser. Nós não temos que deixar claro que o agro brasileiro não aceita, não admite, o agro não admite invasão, desmatamento ilegal, tudo que é contra a lei tem que ser combatido duramente. Então, esses 3 pontos serão colocados também no relatório. E todo esse processo considerará também, Walter, e haverá um anexo da documentação, quanto ao trabalho dos insumos, fertilizantes, defensivos, sementes, bioinsumos, equipamentos agrícolas, todos os serviços que permitiram esse crescimento, com ênfase em tecnologia, serão destacados. E da outra ponta, a indústria de transformação, que também teve um compromisso muito grande, da BIA, a área canavieira, na direção da agregação de valor nas commodities agrícolas brasileiras. Então, esse é o grande tema que pretendemos desenvolver e mostrar lá na COP. Para isso, montei um time muito grande, Walter, de técnicos, especialistas de cada instituição e de think tanks ligados à agricultura, e estamos trabalhando nessa preparação desse documento. Meu caro mestre Roberto Rodrigues pontuou muito bem a questão climática, que a COP30 ela tem como foco principal exatamente a questão. E para o agricultor, especialmente para o agricultor brasileiro, que não é carregado com subsídios como o europeu ou norte-americano, que quando olha para o céu, o brasileiro olha esperando São Pedro ajudar para que o clima seja bom. Nós vivemos fenômenos climáticos, especialmente aqui no sul do país, enchentes e sucessivas estiagens. Isso provocou um problema de endividamento aos agricultores, o que mostra que, de fato, essa é uma questão grave. O senhor foi um grande estimulador, eu tenho lembranças muito claras disso, da agricultura ABC, agricultura de baixo carbono. Em que medida essa agricultura de baixo carbono pode contribuir para a questão de estabilização na questão do clima, que não é um problema apenas brasileiro, é uma questão global? Nós fazemos a nossa parte, minha querida Ana Amélia. De fato, o Brasil montou um projeto de desenvolvimento da agricultura com sustentabilidade, olhando inclusive a questão climática, né? E esse tema da agricultura de baixo carbono tem uma contribuição muito grande da ministra Tereza Cristina, do ministro Fávaro atualmente também, tem essa característica fundamental: sequestrar carbono, basicamente, e impedir emissões de gases de efeito estufa que perturbam a questão climática. De modo que o avanço dessa agricultura com carbono sequestrado ajuda muito a preservação das condições climáticas favoráveis. Agora, não vai resolver o problema, você tem toda a razão. O problema climático não é um problema de um país ou de uma atividade, é um problema muito mais amplo, cujos especialistas discutem com ênfase. Não é só a intervenção humana, tem os ciclos normais de mudança de temperatura, etc., que afetam esse processo. Então, nós temos que olhar muito claramente, Ana Amélia, agora você colocou um tema muito relevante no desastre da agricultura gaúcha nos últimos 4 ou 5 anos, por seca e inundação. Nós temos que olhar com bastante rigor o tema do seguro rural, de maneira geral, mas, sobretudo, uma securitização para os gaúchos, que é indispensável para resolver um problema que não é deles, o problema que foi causado por terceiros e que eles sofrem a consequência brutal dessa questão toda. Então, nós vamos contribuir dentro do possível, inclusive preservando a floresta amazônica e o cerrado naquilo que é legal. Nós não admitiremos, de forma nenhuma, nenhum desmatamento ilegal, nem na Amazônia, nem no cerrado. Agora, eu proponho para vocês um tema. E quem está fazendo certo, ele vai ser recompensado? Porque a gente tem falado muito de compensação por serviços ambientais. Há um patrimônio imobilizado gigante, bilionário no Brasil, e a gente não tem visto isso acontecer de fato. De que forma que essa discussão pode ser encaminhada na COP? Bom, isso é muito bom.
Uma ótima pergunta, que na verdade é um tema recorrente da COP, né? Nós temos algumas questões que podem ser consideradas. Uma delas é a questão da matriz energética. A nossa matriz energética é 50% renovável, do mundo é 15%. É um terço da nossa, menos de um terço da nossa que é renovável. Só que 50% renovável, metade vem da agricultura. É biodiesel, etanol de milho, etanol de cana, biometano, toda a questão ligada à energia elétrica gerada por bagagem de cana, então, lenha, tudo isso é a agricultura que faz. Então, nós vamos mostrar que podemos ter uma matriz energética no mundo tropical semelhante à nossa e renovável. Isso tem um valor, tem um custo. Então, a ideia é que seja financiado com aquilo que se chama pagamento por serviços ambientais, reflorestamento, sequestro de carbono. Hoje, por exemplo, a pastagem brasileira tratada com adubo, bem feita, ela sequestra mais carbono do que o metano emitido pelo boi, né, que é o famoso arroto do boi. Nós temos muitas coisas para mostrar, mas tem um custo que nós estamos pagando por conta própria. A própria preservação da reserva legal, que é uma obrigação por lei, pelo Florestal. Nós, o agricultor paga isso aí, custa e ninguém remunera, né? Então, a ideia é que essa questão que eu citei aqui agora, o terceiro ponto, do financiamento internacional, contribui em boa parte para que o pagamento dos serviços ambientais funcione de maneira adequada aqui no Brasil, como já funciona em outros países do mundo. É trazer essa coisa para cá, dentro da lei, que o próprio Código Florestal brasileiro já prevê o PSA. E isso, infelizmente, está acontecendo porque faltam recursos. Caro ministro Roberto Rodrigues, eu queria lhe perguntar, recentemente, nessa questão da burocracia, da porteira para dentro, o produtor é muito eficaz, muito eficiente. Da porteira para fora, as coisas mudam completamente, porque não depende dele, depende do setor público, seja municipal, seja estadual ou federal. Recentemente, o Congresso aprova uma lei de licenciamento ambiental, que ela, na verdade, não vai abrir a porteira para tudo que for ilegalidade. Ao contrário, vai simplificar os sistemas do licenciamento, dando também muita responsabilidade ao produtor. Hoje, para ele obter o CAR, o Cadastro Ambiental Rural, é uma novela, é uma missa verdadeira, tal o tempo que demora, porque depende do setor público. Esse tema, licenciamento ambiental, da forma como foi colocado pelos ambientalistas, parece, de novo, criminalizar o agricultor. Como é que podemos superar esse dilema, ministro? Eu pediria aos senhores um intervalozinho só, e nós vamos já para o segundo bloco, e o professor Roberto Rodrigues responderá essa questão assim que a gente voltar. Eu estou batendo um papo aqui com o professor Roberto Rodrigues, que é ex-ministro da Agricultura e também o nosso enviado da Agricultura, a COP30, e a querida Ana Amélia Lemos, jornalista e senadora da República. A gente volta daqui a pouquinho no nosso Questão de Ordem. Estamos de volta com o Questão de Ordem, hoje especial, batendo um papo com o professor Roberto Rodrigues, ex-ministro da Agricultura, e a jornalista Ana Amélia Lemos, ex-senadora da República, sobre a COP30. O nosso destaque é que o professor Rodrigues é o embaixador, vamos dizer assim, o enviado especial da Agricultura à COP30. No bloco anterior, a senadora fez uma pergunta ao professor Rodrigues. Pode repetir, senadora? A questão ambiental que foi aprovado pelo Congresso, o licenciamento ambiental, mas é um dilema, de novo, uma guerra entre ambientalistas, uma narrativa de agressão ao meio ambiente e da interesse do produtor de ter simplificação nos processos do licenciamento ambiental, porque quem trabalha corretamente, como ele disse, precisa separar o joio do trigo. Olha, essa pergunta que a Ana Amélia fez é muito importante e viabiliza eliminar certas falácias que existem em torno do assunto. Primeiro, esse projeto foi aprovado no Senado da República e agora está na Câmara dos Deputados, precisa votar na Câmara dos Deputados. Se não houver nenhuma modificação, irá para a sanção presidencial. Esse projeto, como a Ana Amélia colocou muito bem, tem uma grande vantagem: agiliza os processos. Hoje, uma causa ambiental, tem, por exemplo, um tema muito sério de uma ferrovia, ferrogrão, que vai para o norte do país, levando
toda a produção de grãos no Mato Grosso, Goiás, etc., que está emperrada há 5 anos. Então, o problema é a lentidão dos processos para a solução de caráter ambiental. E essa lei aprovada no Senado, discussão na Câmara dos Deputados, agiliza esse processo, porque estabelece tempos, limites de tempo para que cada instituição responda às questões colocadas. De maneira que elimina a má vontade ou a preguiça de resolver os problemas. Não quero, deixa esse negócio pendurado, não resolve, enquanto isso as coisas não acontecem. Então, a ideia é que agilizar o processo. Agora, foi colocado bem também pela senadora Ana Amélia. Não há nenhum prejuízo na qualidade da preocupação ambiental. O produtor rural se preocupa com o ambiental, porque o clima é para ele fundamental. Então, ele também defende essa condição. Se ele não cuidar da propriedade da questão ambiental, ele perde a propriedade. Então, ele defende ardentemente esse processo. Mas a facilitação, a agilização do processo, sobretudo de licença, é muito importante. Então, é positivo que aconteça. Claro, há sempre uma reação, vai atrapalhar, mas a verdade é a seguinte: como ficou colocado no Senado, não perturba nada o processo de desenvolvimento e não perturba o clima e nem o meio ambiente. Então, nós estamos trabalhando com essa questão. A senadora Tereza Cristina é autora do projeto, foi relator do projeto. Ele é muito técnico, muito científico e protege o meio ambiente, garantindo eficiência na agilidade das questões. A gente tem observado, o presidente Lula tem feito cobranças desde os primeiros mandatos para que os países participem desse esforço de preservação da floresta. Se não me engano, era pedido 100 bilhões de dólares, dinheiro nunca chegou. Porém, é também papel da iniciativa privada aqui no Brasil fazer isso. Eu queria que o senhor falasse, ministro, porque tem uma novidade aí vindo aí, que é o Fundo da Agricultura Sustentável. Parece que o senhor vai ser um dos gestores, se não o gestor disso. Qual a importância? Eu queria que o senhor falasse agora do financiamento à pesquisa. Essa é uma questão que atrapalha muito. Há muitos anos, Valteno, eu defendo a tese de que o setor privado deve contribuir com o Estado no financiamento da pesquisa, por uma razão óbvia. O setor privado é beneficiário do processo. Então, se nós fazemos isso, somos beneficiários, por que não ajudar a pesquisa também? No Brasil, tem essa cultura consolidada de que é o Estado que faz a pesquisa. É bem verdade hoje no Brasil também que muita pesquisa é feita no setor privado, mas são empresas que também vendem a pesquisa. O que eu digo é que o setor privado, a agricultura, deve ajudar a pagar a pesquisa. E a CNA entendeu essa perspectiva, e o presidente da CNA, o presidente João Martins, tomou uma iniciativa muito interessante. Primeira vez no Brasil acontece isso. É criar um fundo de apoio à pesquisa. Não é um fundo para a Embrapa, nem para a Grande de Campinas, nem para a Universidade do Rio Grande do Sul. É um fundo de apoio à pesquisa a pesquisadores. O pesquisador, se tiver um projeto que responda a um problema da agricultura concreto, será financiado, terá uma participação do setor privado no financiamento. Esse fundo que a CNA está criando vai ter 100 milhões de reais por ano à disposição da pesquisa da ciência. E ele está sendo organizado, então é uma questão burocrática para resolver ainda na montagem do fundo, mas eu espero que até final de julho ele esteja funcionando adequadamente. E a ideia é isso, é ter uma câmara temática nesse fundo, vai escolher as pesquisas, os projetos de pesquisa que são interessantes para o agro brasileiro com responsabilidade. Por exemplo, estamos falando aqui sobre a questão climática. Quero fazer uma pesquisa abrangente sobre mudanças climáticas e agricultura brasileira. Quais são os efeitos que haverá se houver um aquecimento global maior no Centro-Oeste ou no Rio Grande do Sul, falta chuva? O que vai acontecer com a questão climática na agricultura? Isso dá uma orientação para o produtor rural em como se comportar. Então, esse fundo, chama FAS, Fundo de Agricultura Sustentável, irá financiar pesquisas e trabalhos, inclusive, Valteno, em rede. Quer fazer uma pesquisa sobre a mudança climática na agricultura? Posso trazer gente de outros países, inclusive, para trabalhar conosco, para ter uma visão universal da questão. E aí, não é para esta entidade, não é para a entidade, é para a pesquisa, para o pesquisador e para a ciência. Então, a gente ouve, isso aí, o setor privado quer comprar a Embrapa. Ninguém quer comprar a Embrapa. A Embrapa é um templo de conhecimento e sabedoria e é hoje o maior repositório de cientistas e de ciência que o Brasil tem. A Embrapa é fundamental que seja preservada, não comprada nem vendida no setor privado. O setor privado precisa que a Embrapa seja
implementada, cada vez com mais vigor. Então, vamos apoiar a Embrapa, mas sem pôr dinheiro na Embrapa, ou no agronômico, ou na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ou do Ceará. É ao pesquisador e aquele projeto de pesquisa. Meu caro mestre Roberto Rodrigues, um dos setores mais dinâmicos do agro brasileiro é o sistema cooperativista, e isso você entende muito bem. É claro que é o líder do cooperativismo global também. Aqui no Rio Grande do Sul, e você mencionou a questão da energia sustentável. 3 grandes cooperativas se juntaram para produzir uma grande planta de biodiesel. Eu queria saber como está o sistema cooperativista nessa questão fundamental que você acaba de mencionar, relativo à pesquisa e também à questão da sustentabilidade. Dona Amélia, que pergunta boa e gostosa que você me faz. Muito obrigado por essa pergunta. Há muitos anos eu defendo a tese que as cooperativas agropecuárias têm que entrar na questão da energia também, porque agrega valor de alguma forma, transformando milho em etanol, cana em etanol de cana, biodiesel, soja em biodiesel, tudo isso depois você pode fazer. Demorou muito, mas agora você deu essa informação. O Rio Grande do Sul tem 3 cooperativas, o Paraná tem 2 cooperativas fazendo, Goiás tem cooperativa fazendo plantas de etanol também. Então está havendo uma movimentação nas cooperativas, finalmente, para participar do processo de gerar energia renovável. Inclusive, já tem cooperativa hoje, Ana Amélia, pensando em fazer o biodiesel para ser utilizado nas máquinas dos cooperados. Na AgriShow, agora, nesse ano, em Ribeirão Preto, tem uma empresa de máquinas agrícolas estrangeira que já desenvolveu tratores e colhedeiras tocadas a etanol de milho ou de cana. Então, isso é possível que as cooperativas façam já uma produção do seu combustível para os cooperados aplicarem na sua propriedade. Então, é um avanço espetacular. E, nesse caso, enquanto a CNA oferece já 100 milhões de reais por ano para colocar em pesquisa, nesse fundo de pesquisa, tem conversado com a OCB, o Márcio Freitas, um grande amigo, ele também está preocupado em ajudar nessa questão. E as cooperativas têm uma saída para isso. A cooperativa, toda cooperativa brasileira, por lei, 5% do resultado líquido, 5% do resultado líquido da cooperativa, constitui um fundo, chama FATES, Fundo de Assistência Técnica e Educação Social, e pode ser usado em pesquisa também. Então, a nossa expectativa é que, muito em breve, criado o fundo, a OCB será um outro parceiro relevante para compor esse fundo de investimento em pesquisa e trabalhar não só na energia, mas em alimentos, em fibras, em reflorestamento, em pesca, em temas que são fundamentais para o agro brasileiro avançar relativamente ao mundo inteiro como um fator grande de contribuição para acabar com a fome e fazer uma transição energética muito boa, muito sustentável. Estamos chegando ao final do nosso programa e eu queria deixar com os senhores 1 minuto a mais com a seguinte provocação. Que tipo de documento os senhores aguardam, esperam que vai sair da COP30, professor e senadora? Ana Amélia, quer falar primeiro? Eu estou otimista. Eu estou otimista e depois do que o nosso embaixador, que vai estar lá presente, orientando a posição brasileira nisso, e creio que depois da aula que ele nos acaba de dar nesta entrevista, Valteno, eu acho que a mensagem brasileira tem um ativo de sustentabilidade para mostrar para o mundo que o mundo faz questão de ignorar, especialmente os nossos concorrentes que não nos enxergam muito bem, não pelas nossas eventuais defeitos, mas sobretudo pelas nossas grandes qualidades numa produção sustentável. E isso acontecendo na Amazônia, a região mais cobiçada do mundo e mais atacada também, é muito oportuno que possamos demonstrar exatamente esses valores, essas virtudes do agro brasileiro. Porque aqui sabemos, como disse o Roberto Rodrigues, separar o joio do trigo. Professor. Olha, a senadora Ana Amélia, minha querida amiga e professora, já falou tudo que tinha que ser dito. O que me cabe, como eu disse antes, reunir um grupo de técnicos das entidades todas, e também dos think tanks da agricultura, para ter um documento único. Importante, Valtero, não é que cada entidade faça o seu documento, porque você pode ter até contradição entre elas. Ter um documento único do agro brasileiro, eu estou lutando para fazer. Um apoio muito forte de todas as entidades brasileiras. Acho que vai dar certo, e o que a Ana Amélia falou é verdade. Mostraremos só a verdade, mostraremos inclusive o que nós não queremos que seja feito no Brasil. Então, vamos lutar muito. Estamos para mostrar o Brasil verdadeiro, que vale a pena para que o mundo inteiro nos respeite, nos admire e não nos combata, como infelizmente tem muito brasileiro que não vai combater eles lá fora. Tá certo. Quero agradecer imensamente a participação, a disposição dos senhores de estarem aqui
no meu Questão de Ordem. Eu falo meu porque nós já vamos completar 5 anos de Questão de Ordem aqui. O canal AgroMais vai fazer 5 anos em defesa do produtor, da boa comunicação. Professor Rodrigues, senadora Ana Amélia, brigadão por estar aqui com a gente, tá? Sempre às ordens. Conte conosco. Obrigada, Roberto. Obrigada, Valteno. Foi uma honra muito grande estar junto no programa. E eu agradeço a vocês que acompanharam de casa essa entrevista muito legal, um bate-papo interessantíssimo com o professor Roberto Rodrigues, ex-ministro da Agricultura, enviado especial da Agricultura para a COP30, e a jornalista e ex-senadora da República, Ana Amélia. A gente se vê na semana que vem em mais um Questão de Ordem. Até lá!